Olá, meus amados irmãos, graça e paz do Senhor Jesus. Hoje é um dia muito especial, porque hoje é o Dia dos Pais. Nós comemoramos esse dia e a Bíblia diz que nós devemos honrar pai e mãe. E tem até promessa para isso. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Olha que bênção! Deus então garante e promete tanto qualidade de vida quanto quantidade de vida quando nós decidimos obedecer ao mandamento de honrar ao nosso pai e à nossa mãe. Então, se você tem um pai, liga para o seu pai, dê um abraço no seu pai, diga para o seu pai o quanto ele é importante para você, o quanto ele é querido. Isso é digno de um filho de Deus que ama de verdade o seu pai e quer, de alguma forma, demonstrar ainda agora o quanto ele é importante, o quanto ele é querido. Eu uso desse meio para poder exaltar a Deus, que é o nosso Pai Todo-Poderoso, o Pai que está nos céus, mas também para falar um pouquinho da história do meu pai aqui. Então é um testemunho, porque os pais, eles impactam a vida dos filhos. E meu pai impactou minha vida. E para o bem, eu louvo ao Senhor. Então eu queria falar a história de uma família comum, de uma família normal, e que foi abençoada por Deus. Eu me sinto uma pessoa abençoada. Como pastor, eu já tenho aconselhado, ouvido muitas pessoas e, francamente, até hoje não consegui encontrar um pai que seja tão bom quanto o meu pai. Por isso, para mim, o meu pai é o melhor pai do mundo. Espero que você possa dizer o mesmo do seu pai, que você diga: o meu pai é o melhor, é o maior, é o meu super-herói. Deus, ele é tão bondoso que ele poderia pedir ou ordenar que nós o chamássemos de general, de rei dos reis, de majestade, de vossa excelência. Mas quando Jesus foi perguntado, foi: como nós vamos orar? Ensina-nos a orar. Ele disse: Pai nosso que está nos céus. O Pai Celestial, o Senhor, o Criador do Universo, Ele gosta de que nós o chamemos de Pai. E isso é importante. Nós temos um pai. Se você é salvo e seu pai físico já não está aqui, eu posso deixar claro que o Pai Celestial, ele está com você todos os dias, em todos os momentos. Ele sabe o que você está vivendo, o que está passando. E esse Pai Celestial também precisa ser honrado. E falaremos sobre isso daqui a pouco. Mas antes, gostaria de falar sobre um pouco de como meu pai influenciou a minha vida e também a dos meus irmãos. Nós somos em três. Sou eu mais velho, o primogênito, depois tem o Tiago e o Breno, que é o caçula. Meu pai, uma pessoa que não teve condições de cursar uma faculdade, na verdade não fez nenhum ensino médio, e uma pessoa humilde. Né? Na maior parte da minha infância e adolescência, o meu pai foi um motorista de caminhão, trabalhando de empregado para uma empresa. Mas isso não impediu de que ele cuidasse dos filhos. Isso não impediu que ele se sacrificasse e desse o melhor para nós. Foi assim, minha mãe dona de casa e meu pai o motorista. Fui também criado num bairro pobre aqui da cidade de Formiga. Mas isso não nos impediu de termos a presença do meu pai. Ganhei presentes. Não resta um presente daqueles que ele me deu ao longo da vida. Mas as memórias, essas são indeléveis. Essas memórias são memórias gostosas que tive com meu pai, tive com a minha família, junto com os meus irmãos. E eu gostaria de comentar um pouco sobre como meu pai me impactou para o bem. E eu falo que é desde criança, desde pequenininho mesmo, porque foi ele que me ensinou a andar de bicicleta. Bicicleta com rodinhas, depois bicicleta sem rodinhas. E aí eu conseguia subir na bicicleta com a ajuda do meu pai e pedalava. Mas na hora de descer, meu pai tinha que correr mais do que eu, porque eu não conseguia me apoiar e eu podia cair. Eu me lembro disso. Eu tenho essa memória. Mais do que dar uma bicicleta para o seu filho, é ter esse momento de poder participar do aprendizado, dele podendo aprender junto com você. Para mim isso foi especial, muito especial. Foi ele quem me ensinou também a andar a cavalo e a selar o cavalo. Eu não sabia, foi meu pai que me ensinou. Andávamos a cavalo juntos nos finais de semana, íamos para a roça
E meu pai sempre empolgado, ele comprava um chapéu para ele, um chapéu para mim, um canivete para ele e também para os meus irmãos. O Breno veio depois, eu sou 11 anos mais velho que o caçula, então o do meio tem 4 anos, né, de diferença. E nós andávamos, aquele trio, e era muito gostoso isso, saber que o meu pai me respeitava, que o meu pai me amava e tinha prazer de ser o meu pai. E isso não tem preço, isso aí foi algo que mexe com o coração de qualquer filho, porque o filho se sente amado e sabe que o pai confia. É precioso isso. Foi meu pai que me ensinou a dirigir e me ensinou a dirigir bem cedo. Eu me lembro com 8 anos de idade, eu peguei um Corcel 77 vermelho e até subi no Monte de Brita, quase que o carro tomba. Minha mãe estava comigo, meu pai falou, vá uns dois. Era uma loucura. Eu não estou julgando se é certo ou errado. Eu sei que não é certo ensinar a criança nessa idade, mas ficou aqui gravado. Foi meu pai que me ensinou a dirigir carro, foi meu pai que me ensinou a dirigir caminhão, porque trabalhava com caminhão. Então eu com 10, 11 anos ficava lá brincando com o caminhão, fazendo manobras, e era meu pai. Ele me levou para trabalhar com ele uma vez. Na verdade, algumas vezes. Primeira vez que eu fui para São Paulo, capital, eu fui junto com ele num caminhão para buscar uma mercadoria. E foi um tempão. Eu tinha meu pai ali em exclusividade para mim. Eu podia perguntar e ficar com ele todo o tempo, na ida e na volta. Foi muito gostoso. Está gravado. Vale a pena. Ser pai é muito bom. Eu sou pai e eu vou tentar superar o meu pai, mas eu acho que eu vou ter dificuldades para ser um pai melhor do que o meu pai tem sido para com a minha filhinha. É muito gostoso ver o crescimento, de poder ser uma pessoa que influencia positivamente, que impacta a vida de alguém, mostrando o próprio Deus, por exemplo, o amor do Senhor, e passar isso para a criança. É muito gostoso. Se você é pai e não está junto com seu filho, está sendo um pai omisso, um pai ausente, não sabe que está perdendo. Vai e aproveita enquanto há tempo. Peça perdão ao seu filho e vá e aproveite essa oportunidade, que é dada é uma dádiva, é um presente e nós não podemos menosprezá-lo. Meu pai também, ele gostava de brincar conosco. Ele era muito brincalhão e também gostava de dar abraço, até hoje, abraços, e por muito tempo meu pai dava beijo em nós aqui no rosto, em mim, nos meninos, né, no meu irmão, no mais novo. E às vezes a gente ia brincar e ia todo mundo para a cama, meu pai chamava todo mundo para a cama, ficávamos pulando lá na cama e a cama quase quebrava. Era gostoso, era inocente, era puro. Meu pai chamando ali os seus filhos para o ninho. E é difícil encontrar isso nos pais hoje, é muito difícil. Eu falo porque, como pastor, eu tenho acompanhado a evolução de alguns jovens, de alguns adolescentes, e pais bondosos e amorosos. Eu não estou dizendo que são estáveis ou bem financeiramente, mas são pais que não têm isso. E por que não? Seja bondoso, seja amoroso. Não precisa ser perfeito, não se faça de perfeito, mas seja uma pessoa bondosa. Eu tenho aqui também, eu me lembro, isso aqui eu não posso deixar de contar. Até pouco tempo atrás, não faz muitos anos, meu pai ainda na Páscoa, ele comprava uma caixinha de bombom e na nossa cama, as camas lá de solteiro, ele fazia uma trilha e nós tínhamos, quando acordávamos, acompanhávamos a trilha até encontrar os ovos de Páscoa. E isso foi por um tempão. Eu já estava aqui na faculdade, meu irmão também, só que meu pai queria manter a tradição. E aí foi por um bom tempo. Agora a gente está passando isso para os filhos, né, de colocar e deixá-los encontrar o ovo de Páscoa. São coisas assim que não tem como esquecer. Vem de um pai amoroso, né, que vai acordar de madrugada, que vai, em algum momento, vai lá e deixar a trilha e você não vai acordar, você não vai perceber. E isso mostra amor. E estar presente é tão importante. E algo também que eu não posso deixar de mencionar é que ele nunca jogou um balde de água fria nos nossos sonhos.
e nós conversávamos e ele dava asas para a imaginação. E nós juntos ali comprávamos fazenda em Goiás, virávamos fazendeiros, ou abríamos uma empresa de transportes, uma rede de padarias, porque meu pai trabalhava para a Fleshman, comprava, distribuía para as padarias e fermento. E a gente tinha um monte de coisas passando na nossa cabeça. Meu pai nunca disse: você não pode, você não consegue. Mas ele sempre me incentivou, sabendo, confiando no filho que tem, confiando nos filhos que ele tem. Isso é precioso. E outra, o querer estar presente. Ele esteve comigo em vários momentos. No meu primeiro torneio de karatê foi em Piuí, há muitos anos atrás, deve ter talvez na época uns 11 anos, 10 anos de idade. E eles foram, meu pai e minha mãe foram, me acompanharam naquele primeiro campeonato. Eu queria honrar meu pai, queria levar pelo menos uma medalhinha. E graças a Deus deu para trazer uma medalha de segundo lugar naquela época, mas era para honrar meu pai, porque meu pai estava lá, orgulhoso do filho. E eu sempre querendo honrá-lo. Como não honrar um pai desse? E esse mesmo pai, ele se sacrificou, porque de família humilde, né, com pouca renda, se sacrificando para pagar estudos, dando uma boa educação, pagando ali escola particular, conseguiu uma bolsa, uma parte de bolsa e sacrificava mesmo. Eu sabia que era dinheiro sacrificado, que poderia estar sendo usado para outra área, talvez para trocar o carro, para fazer alguma coisa diferente, mas ele investia e investiu nos filhos. Então, meu pai, ele se sacrificou, o que ele não pôde ter, ele se esmerou para que os filhos pudessem ter. E estava comigo me apoiando, porque ele que me ensinou a dirigir, estava lá no primeiro dia no exame psicotécnico, meu pai estava junto, ele fez questão de estar presente. E depois eu me lembro até no vestibular, né, em outra cidade, ele foi, me acompanhou e eu recebi o trote, meu pai estava lá comigo, me viu todo sujo, todo pintado. Foi uma bênção a participação do meu pai. E isso, quando eu fui oficializar o meu relacionamento com a Laís, lá em Goianésia, 960 quilômetros, adivinha quem me acompanhou? Meu pai, claro que estou falando meu pai e minha mãe também, e foram comigo. Depois de alguns meses, eu fui oficializar o meu noivado lá em Goiânia. Meu pai sai de Formiga e vai para lá para poder estar comigo no dia do meu pedido de noivado. E também depois no casamento, que eu voltei para Goianésia. E aí vai. Até no tempo que estava morando fora, chegou aí a São Paulo, né, lá no aeroporto, para poder me buscar, para poder me ver assim logo que o avião acabava de aterrissar. Isso mostra um pai que se preocupa com a família, que a prioridade, que entende que o maior patrimônio que ele tem é a família. E essas são as minhas histórias, eu poderia contar diversas. Teve uma vez em 2004. Em 2004 eles foram para uma chácara e eu os levei. E na hora de voltar, eu acelerei o carro, acho que estava pensando que estava fazendo um rally do sertão, e eu capotei um carro. Eu tinha 20 e poucos anos, eu estava na faculdade, e o carro deu perda total, né? Destruí o carro, estava acelerando, caí nos buracos, fui por um barranco, o carro foi e virou. E meu pai não me deu uma surra, meu pai não me xingou, meu pai não gritou. Eu admiti, eu falei: pai, eu fui negligente, eu fui imprudente, eu errei. Eu estava em alta velocidade e pisei no freio na hora que não podia e aconteceu o que aconteceu e eu pedi perdão. E meu pai, ele olhou que eu estava bem fisicamente e falou: eu não vou te falar nada porque você foi honesto comigo, você não mentiu para mim. Mas não faça isso de novo. E foi: uau, que pai. Então, eu louvo a Deus pela vida do meu pai. Pai, eu te amo. Para aqueles que não conhecem, o nome dele é Leri, né? O senhor Leri. Alguns chamam, brincam de legal, porque onde que ele chega, ele realmente anima, né? Encoraja as pessoas, é brincalhão, é uma pessoa séria. Então, pai, muito obrigado. Saiba que eu te amo. Amo muito, pai. E a vida do senhor impactou a minha vida como pai agora, porque eu tenho uma filhinha, tenho a Alice, e ela precisa receber
esse amor, precisa receber esse carinho. E eu gostaria muito de ser pelo menos metade do que o Senhor foi comigo. Mas eu vou me esmerar para eu conseguir superar. E que minha filha possa entender que... Porque olha como é especial. Se um pai terreno, se um pai biológico me ama desse tanto, me ama nesse nível, o que dirá o meu Pai Celestial? O Deus Todo-Poderoso, aquele que me ama com amor ágape, com amor perfeito, com amor incondicional. Dá para perceber? E isso me ajuda a amar mais a Deus. Porque se meu pai aqui, que tem as suas limitações, que tem os seus pecados, que tem os seus defeitos, já me ama desta forma, imagina Deus, imagina o Pai Celeste. É isso que deve haver. O Pai tem que entender que Ele é reflexo do Pai Celestial aqui na Terra. E precisamos ser bondosos, precisamos mostrar Jesus Cristo através das nossas vidas para com os nossos filhos, que os filhos vejam um pouco de Deus Pai em nós. E para isso, eu gostaria de trazer 3 pequenos e breves pontos, porque é possível que você não tenha essa mesma história. E seu pai é um pai ausente. Tem mais de 5,5 milhões de filhos que não têm o nome do pai na certidão de nascimento aqui no Brasil. Desconhecem, não sabem quem é o pai. E eu lamento, eu sinto muito. Eu não gostaria de estar nesse lugar, ou seja, nessa posição. Talvez você tenha recebido maus tratos, xingamentos do seu pai, abandono, desprezo. Talvez seu pai é um alcoólatra, é um drogado, é uma pessoa violenta, uma pessoa agressiva. E por isso tem também dificuldade de compreender que Deus Pai te ama. Porque há uma interferência, há uma dificuldade por conta do pai terrenal, do pai terrestre. Mas, por favor, me acompanha. Independentemente do seu passado, para você se dar bem agora, no presente, você precisará perdoar os seus ofensores. E agora, especificamente, você precisará perdoar o seu pai. Você não será um bom pai se você não perdoar o seu pai. Preste atenção nisso. Você nunca será um pai realizado, um pai completo, um bom pai, se você não conseguir perdoar o seu pai inteiramente. A Bíblia diz em 2 Coríntios 2, 10 e 11, e a quem perdoardes alguma coisa, também eu. Porque o que eu também perdoei, se é que tenho perdoado, por amor de vós o fiz na presença de Cristo, para que não sejamos vencidos por Satanás, porque não ignoramos os seus ardis. Aqui o apóstolo Paulo traz uma recomendação para a igreja pedindo, olha, vocês devem perdoar. Perdoe esses irmãos, perdoe. Perdoe o seu pai, porque se você não perdoá-lo, a Bíblia diz que nós seremos vencidos por Satanás. A recomendação é dada para que perdoemos, porque se nós não perdoarmos, seremos vencidos por Satanás. Paulo diz, por amor de vós o fiz na presença de Cristo. Para quê? Para que não sejamos vencidos por Satanás. E o versículo 11 diz, porque não ignoramos os seus ardis. Uma das formas de ignorar os ardis, as artimanhas, as armadilhas que Satanás coloca nas nossas vidas é não perdoando. Eu não sei, talvez seu pai abusou sexualmente de você, mas eu peço, em nome de Jesus Cristo, perdoe seu pai, libere seu pai, porque senão Satanás ele terá poder sobre a sua vida, terá autoridade sobre você. Perdoe, não ignore esse ardil. Você precisa perdoar o seu pai, libera seu pai. Você não sabe quais razões levaram seu pai a cometer isso. Perdoe seu pai, possivelmente seu pai não teve uma boa referência paterna, não sei. Não tem nada que justifique um abuso, não tem nada que justifique um maltrato. Mas entrega para Deus, deixa que Deus julgue e libere seu pai para você aprender a amar. Amar aquele que persegue, aquele que maldiz. Esse é o primeiro ponto. Se você não observá-lo, você nunca será feliz, você nunca
vencerá Satanás. Pessoas que não perdoam são vencidas por Satanás, são dominadas por Satanás, caem nos ardis de Satanás. A Bíblia diz: antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Efésios 4:32. Seja misericordioso. Da mesma forma que Deus Pai te perdoou em Jesus Cristo, libere o perdão. Libere o perdão para o seu ofensor. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai não vos perdoará as vossas ofensas. Mateus 6,15. Se você não perdoar seu pai, Deus Pai não poderá lhe perdoar. E um muro, um paredão de pecados fará a separação entre você e Deus. E você não desfrutará da comunhão com o Pai Celestial. É dele que vem força, é dele que vem amor, é dele que vem consolo e conforto, é dele que vem a nossa provisão, é dele que vem as promessas. E se nós quebrarmos a comunhão com o Pai, nada nos restará e cairemos mais uma vez nos ardis de Satanás e seremos vencidos por ele. E não é para ser assim, porque em Cristo somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Então perdoe, libere para o seu bem, para o bem da sua família, para o bem dos seus filhos ou futuros filhos. Libere o perdão para o seu pai. E em segundo lugar, não importa quem foi o seu pai, ou se você não o conheceu, você pode escolher ser um bom pai. Eu repito, não importa quem foi seu pai foi um bom pai, seu pai foi um mau pai. Não importa se você nem sequer conheceu seu pai abandonou você. Se você foi criado com uma mãe que estava solteira, não importa. Você pode ser um bom pai. Você não está preso ou condicionado a ser um pai ausente. Você não está preso ou condicionado a ser omisso ou indiferente, porque o seu pai foi assim. Você não precisa seguir o caminho do seu pai. Você não precisa falar: eu nunca serei um bom pai porque eu não tenho um pai como o pastor Bruno teve. Mas olha, o meu pai, ele perdeu, o meu avô morreu quando meu pai tinha 4 ou 5 anos de idade. Era mais ou menos essa idade, quando meu pai perdeu o pai dele. Então, meu pai não teve referência de um pai durante o decorrer da infância, da adolescência, da juventude. Ele não teve. Mas o meu pai, ele decidiu ser pai e ser um pai presente, indiferentemente do que aconteceu com ele. Ele poderia ter pego traumas, ele poderia se tornar uma pessoa indiferente, uma pessoa amarga, mas ele preferiu ser o contrário. Ele preferiu ser um bom pai. É isso que eu gostaria que você entendesse. É que você não está preso aos pecados do seu pai. Você não precisa repetir os pecados do seu pai na sua família. A Bíblia diz: irmãos, quanto a mim não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Eu acabo de ler Filipenses capítulo 3, versículos 13 e 14. Esquecendo-me das coisas que atrás ficam. Esqueça desse seu passado. Agora prossiga para o alvo. Avance para as coisas que estão diante de você, buscando o prêmio. E a Bíblia diz: e conhecereis a verdade vos libertará. Nós não devemos estar presos ao jugo da servidão, porque Jesus Cristo já tem nos libertado. Então, quando você entrega a sua vida para Jesus, quando você é salvo, você tem total autonomia de começar de novo. Afinal de contas, você é uma nova criatura. Você foi de novo gerado, em novidade de vida. Então aproveite e seja o pai que você gostaria de ter tido. E em terceiro e último lugar, lembre-se que temos um Pai que está nos céus e honre-o. Lembre-se,
Os pais aqui, eles são passageiros. Nós somos passageiros. Ou seja, o nosso tempo aqui é breve. Alguns têm os pais por muito tempo, outros por menos, outros nem os têm, porque é assim a vida. Mas temos um Pai que é o mesmo antes, hoje e eternamente. Nós temos um Pai que é imutável. Temos um Pai que nos amará e nos ama por todo sempre, que deseja estar conosco e se relacionar conosco. Se seu pai o desprezava, eu lhe apresento um Pai que nunca lhe desprezará. Um Pai que te compreende na sua essência, em quem você é, sabe das suas aflições, sabe dos seus conflitos, aquele que enviou o unigênito para lhe propiciar salvação, para mudar a sua história, para mudar o seu destino. Esse Pai merece ser honrado. Honre ao Pai Celestial, ao Deus Pai. Vale a pena porque passaremos a eternidade com Ele. Chegará o momento que todos nós aqui seremos semelhantes aos anjos, e as pessoas nem se casarão, nem se darão em casamento, mas serão como os anjos. E todos nós seremos servos, filhos de um mesmo Pai, o grande Pai. Pai nosso que estás nos céus. A Bíblia diz: sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Mateus 5,48. Irmão, amado, a Bíblia recomenda, olha, imita o Pai Celestial. Seja maduro, seja perfeito, assim como Ele é. Nós temos uma referência na Bíblia a quem seguir, o nosso Pai Celestial. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. A melhor forma de glorificar ao Pai que está nos céus, de poder honrá-lo, é que as suas obras aqui na terra possam resplandecê-lo, que você possa ser cheio de boas obras, de vida, de espiritualidade, que console pessoas, que fortaleça pessoas, que ajude pessoas que estão em trevas, que estão perdidas, que estão desorientadas, a encontrarem a verdadeira luz e servirem a Jesus e a servirem ao Senhor. E através disso, do corpo de Cristo aqui, de você, de mim, Deus Pai será glorificado. Hoje é dia dos pais. Cumprimenta seu pai. Honre seu pai. Mas não se esqueça que temos um Pai muito maior, muito mais grandioso. E Ele está nos céus. Ele está olhando por você. Diga: Pai, Pai Celestial, eu te amo. Pai Celestial, o Senhor é tudo para mim. Obrigado pelo quem o Senhor é. E que eu possa viver para o Senhor todo momento. O Senhor merece toda a honra e toda a glória. Vamos orar. Pai bendito, louvado seja o Senhor. Roga uma bênção especial sobre os pais. Por favor, que o Senhor os encha com a sua presença e que possam amar de uma forma tal que todos os filhos possam sentir o amor que vem do Senhor. E peço por aqueles que não têm pai, que perderam seus pais ou que seus pais se ausentaram. Eu clamo em nome do Senhor Jesus que o Senhor conforta e consola essas crianças, esses filhos. Ó Deus, por favor, ajude-os a não repetirem, ó Pai, os pecados dos seus pais. Melhora para que haja uma boa geração, uma geração que venha glorificar o nome do Senhor através das suas boas obras. Senhor, tenha misericórdia, continue salvando almas e que mais pessoas tenham o Senhor como o Pai. Obrigado por essa noite, obrigado pelo privilégio de ser Pai e peço que o Senhor nos ajude a sermos o Pai que o Senhor gostaria que sejamos. Em nome de Jesus. Amém.